Tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brownie Fogo. E hoje vai ser aqui palestra, né? A gente vai falando, vai andando e vai ter que ser desse jeito porque tá corrido. Vou explicar por quê. Seguinte, pessoal, tô gravando um pouco mais tarde aqui, eu acho que todo mundo já colocou teu conteúdo, o TF, o Cadu, Fogo na Rede, todo mundo já colocou lá. Eu só tô demorando mais um pouco porque eu entrevistei o Flávio Tênios, né? A minha entrevista exclusiva, escolhi a dedo. Acho que é um personagem mais interessante, até do que alguns jogadores que iam se sentir um pouco travados. Acho que o Flávio tem uma boa desenvoltura e, cara, a entrevista ficou muito legal. Ficou um pouquinho longa, mas ficou muito maneira. Vai ao ar amanhã por volta ali do horário do almoço. Ainda vou definir e falo pra vocês. 11 da manhã, 1 da tarde, enfim, a gente vai definindo e vai trabalhando isso aí. Vou gravar aqui andando, né? Que ainda tem que... A galera, o pessoal ali tá me ajudando na edição da entrevista do Tênios. Então vamos falar um pouco do que foi esse treinamento de hoje, que começou ali por volta das 4 horas da tarde. Ele começou meia hora mais cedo. Na verdade, o treinamento começou 3h30, né? Com alongamento e tudo mais, por conta de um trabalho específico que foi feito com os jogadores, né? Os jogadores que vão ser os titulares nessa partida contra o Volta Redonda, nessa estreia de Campeonato Carioca no dia 18. E aí, depois a gente pôde acompanhar o coletivo com mais calma. Tivemos 3 times. Um time, esse time que vai ser titular, potencialmente vai ser o time titular na estreia do Campeonato Carioca, e os outros 2 times alternando entre esses jogadores aí que vão ficar, alguns vão sair também, mas alternando entre titulares, potenciais titulares e potenciais reservas. Cara, o pessoal tá me achando muito louco, porque eu tô gravando, eu tô andando, eu tô indo embora, mas a gente tem que arrumar tempo para tudo. E aí na atividade foi um coletivo, o Botafogo trabalhou um treinamento coletivo simplesmente, né, livre, sem nenhum exercício específico, ataque específico, defesa específica. Foi um coletivo com campo reduzido, né? Muito provavelmente o Valentim tá querendo encurtar o campo para aguçar a criatividade, a rapidez, a agilidade nos passos. O ponto positivo para mim, né, eu vou concordar com o TF, no canal dele já deve ter colocado o vídeo aí, do dinamismo da equipe. A troca de passes, a intensidade, a rapidez, alguns passes errados, obviamente, mas eu acho que, na minha percepção talvez um pouco leiga, o time ele tá indo bem na troca de passes, ágil nas triangulações, nas aproximações, no avanço, na transição ofensiva para uma equipe que treinou aí apenas 4 dias. Mas o ponto que eu considero negativo, hoje foi até um pouco melhor, mas o ponto que eu considero negativo são os erros na chegada do terço final em termos de finalização. Tudo bem que a gente teve alguns gols muito interessantes, eu vou colocar aqui para vocês verem. Um gol do Juan, um outro gol marcado pelo Pedro Raul, que foi muito bonito. Já tá aí rodando, que eu filmei e coloquei lá no Twitter, no Instagram. Mas eu ainda estou um pouco preocupado com a equipe nessa fase ofensiva. Aí a gente vai ver como é que vai se dar. Mas, primeiro de tudo, antes de falar dos destaques, né, do treinamento, do que eu achei, do que eu concordei aí com os companheiros aí que já colocaram os seus conteúdos, eu vou falar aqui o time, potencial time aí para a estreia do Campeonato Carioca. Melhor, vou unir o útil ao agradável, né? No momento em que eu estava falando do time, resenhando com a galera que estava ali assistindo ao treino, cobrindo o treino, saiu um belíssimo gol do Pedro Raul. Portanto, eu vou rodar aí esse vídeo em que eu falo a escalação, mostro os times e o belíssimo gol marcado pelo novo centroavante do Botafogo. Se liga aí. A princípio é o time sem colete aqui, né? Cavalieri, Fernandes na lateral direita, zaga, Canu, Souza na lateral esquerda, Lucas Barros. Aí o Leandrinho roubando a bola. Ó o Raul, vamos ver. Nossa! Belíssimo gol do Pedro Raul, hein? Pegou? Peguei. Só que vai pro vídeo, com os comentários e tudo. Filmei. Te passo depois. Lindo. E aí o restante do time. Aí vai ter o Bochecha no meio. Os volantes vão ser o Luiz Otávio e o Caio Alexandre. No ataque, Lucas Campos e Igor Cássio na ponta. É o que me preocupa mais uma vez. Voltou essa. Igor Cássio na ponta. E o Tanque de centroavante. Esse que deve ser o time. O Rafael Navarro no banco. Ó, o Bochecha com a bola aí. Passo meio complicado pro Souza. O Canu jogando do lado direito. Do lado direito da zaga. Mas o Canu é zagueiro central. É zagueiro central. Como o Souza é quarto zagueiro, canhoto, então tá jogando na posição de origem dele. Jogadaço.
Abre, Luan. Caralho, golaço. Portanto, é isso que a gente tem para esse momento, né? Os jogadores eles até estão passando aqui, mas a gente foi orientado a não filmá-los fora da área de cobertura, né? Eu vou até sair daqui para não dar problema. Passaram ali o Fernandes, o Bochecha, o Tanque, a rapaziada toda, né? O Nazário, o Gatito, enfim. Né? Mas a gente não pode filmar aí, não é muito legal. Até me aproximei demais ali do pessoal, ali dos chalés, né? Das suítes deles ali, por isso que eu tô voltando. Seguinte, vocês viram aí, né? Recapitulando para você que se perdeu aí um pouco por conta da pausa do gol do Pedro Raul, Diego Cavalieri, na lateral direito o Fernandes, que foi muito bem nos treinamentos ali, então vai ser improvisado naquele setor. Canu pelo lado direito, né? Então o Canu que na base jogou pelo lado direito, mas por conta daquilo que o Botafogo precisa, no ano passado atuou como quarto zagueiro. O quarto zagueiro vai ser o Souza. Souza, inclusive, muito, muito, muito elogiado pelo técnico Alberto Valentim nos treinos, no posicionamento, na hora de se posicionar para receber a bola, na hora de sair, nos cortes, na chapada. Foi muito elogiado pelo Alberto Valentim ao longo de todo o treinamento. O Souza está se destacando muito. Na lateral esquerda, o Lucas Barros. No meio-campo, a gente vai ter aí os dois volantes. Um é o Luiz Otávio, o único reforço que viaja para a Volta Redonda. Os outros reforços ficam aqui no China Park. O Caio Alexandre, que também obteve destaque nesse treinamento. No meio-campo central, deve ser o meia central, o Bochecha, que na minha opinião também foi bem. Hoje ele foi acima até dos últimos treinamentos. No ataque, o Lucas Campos, o Igor Cássio, que mais uma vez ele deve ser mantido na ponta, né? O Valentim utilizou bastante o centroavante no lado direito no fim de 2019, até despotencializou o jogador por conta disso. Eu particularmente não gosto, eu acho que você acaba, eu acho que queimar é uma palavra muito forte, mas você não extrai aquilo que realmente é característica do jogador, né? Papel de pivô, infiltração, profundidade. E no ataque, o Vinícius Tanque vai ser o centroavante. Falando agora especificamente sobre o treinamento, jogadores que eu achei que se destacaram. Olha, eu vou ser sincero, como eu estava agitando as coisas lá para o Flávio Tênis, eu não vi tão atentamente quanto os meus colegas viram. Por exemplo, o TF ele destacou bastante o Lecaros. Eu vi ele fazendo algumas jogadas bem contundentes, né? Ele estava bem mais à vontade, ele está cada vez mais à vontade nos treinamentos, é um pouco notório, mas eu não vi nada demais naquilo que eu estava assistindo, né? Então talvez eu não tenha pego alguma coisa importante, né? Eu realmente perdi. Talvez ele tenha marcado algum gol, né? Falando que ele deu um drible sensacional no Hugo, lateral esquerdo. Então eu particularmente não vi, mas vou acreditar nos meus colegas. Eu acho que o Lecaro está realmente cada vez mais à vontade. Vou dar uma pausa que eu tô cansado. Outro jogador aqui que eu gostei bastante foi o Hugo, lateral esquerdo, que na minha opinião tá se potencializando para ser o reserva do Guilherme Santos. Na minha visão, ele já é um jogador mais visado do que o próprio Lucas Barros. Lucas Barros que vai jogar o Campeonato Carioca, e o Hugo segue aqui treinando com os jogadores. Além dele, o próprio Souza, né, que na minha opinião foi grande destaque. Grata surpresa esses dois jogadores. O Wesley, também não tô achando mal não, né? Mas eu acho que esses dois estão se destacando. O Souza e o Hugo, lateral esquerdo. De resto, vou colocar aqui o Bochecha, sim, que se destacou a mais hoje. O João Paulo, o Cícero, né? Que eu acho que até por conta do nivelamento do elenco, o Cícero que a torcida não gosta, o Cícero que realmente teve um 2019 abaixo, até por conta dele, né? Que não rendeu aquilo que ele mesmo pode render. De um nivelamento técnico acima dos demais jogadores. O Juan, que fez um belíssimo gol. De acordo com os companheiros, o Lecaros também se destacou. E vou colocar o Pedro Raul, né? Principalmente, eu acho que o Pedro Raul ele fez um belíssimo trabalho de pivô, fez um ótimo gol, né? Eu acho que o Pedro Raul, não tô querendo me empolgar muito, né? Porque na prática a gente sabe. Mas, sinceramente, eu tô me animando bastante com esse centroavante. A pessoa pergunta, Brownie, e o Leandrinho? Né? O que você tem a dizer sobre o Leandrinho? Saiu em alta do esporte, chegou, você falou que ele tá jogando bem, tá à vontade. Olha, sinceramente, qualidade técnica ele demonstra tanto ao longo dessa última trajetória no esporte, quanto nos próprios treinamentos. Qualidade técnica todo mundo sabe que ele realmente tem. Mas eu acho que ele está um pouco displicente demais. Eu acho que no momento em que ele quer abocanhar a titularidade, ele quer receber alguma oportunidade, eu acho que ele tem que ser um pouco mais sério. Eu acho que ele está enfeitando demais as jogadas. Tinha um bom passe que ele poderia ter achado para o João Paulo, ele tentou enfeitar, dando de trivela, errou o passe.
né? Tentou enfeitar uma jogada e o João Paulo chegou a olhar para ele e falou: sério, Leandro, sério? Então, eu acho que o Leandro tem potencial, mas ele está enfeitando demais, né? Ele está complicando as coisas e ele não precisa. Eu acho que ele tem condições sim de brigar por essa vaga de titular, mas nesse momento, se você olhar para a meia central, na minha opinião, de acordo com os treinamentos, apesar de estar jogando boa bola, o Bruno Nazário está na frente dele. Outra informação que a gente tem aí, a primeira sobre os jogadores que chegam aqui no Espírito Santo, enquanto os outros 14 saem, né? Esses 4 jogadores que chegam para integrar o elenco, até para ter coletivo, para ter mais gente, né? Vão ser 14 nomes indo embora, aí você tem 4, vão ser só 10 desfalques aqui na pré-temporada. A gente está trabalhando aí com jogadores que vão subir. O Maxwell, centroavante da Copinha, o goleiro Gabriel, que é o reserva do Andrew, o volante Ronildo e o lateral direito Diego. Em contrapartida, 8 jogadores se unem aos 14 que vão viajar para complementar os 22 que estreiam no Campeonato Carioca. A inscrição é de 22 jogadores, repito, 14 que saem daqui do China Park, 8 jogadores, 8 promessas, né? 8 jogadores das categorias de base. O goleiro Andrew, vamos ver se eu lembro todo mundo de cabeça. O goleiro Andrew, o lateral direito Elivelton, o lateral esquerdo Breno, o zagueiro Henrique, o volante Wendel, o meia Michel e os atacantes Vitor Hugo e Enio. São esses jogadores que se unem, pelo menos nessa estreia do Campeonato Carioca, lá em Volta Redonda, ingressos já à venda. R$20 a meia, 40 inteira. Ingressos já à venda tanto no Estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda, quanto em General Severiano também. Para complementar uma notícia que saiu aí dos bastidores do Botafogo, da alta cúpula, o vice-presidente executivo do Botafogo, Luiz Fernando Santos, exonerou o cargo, entregou o cargo ao Nelson Mufarrege, está fora da diretoria do Botafogo, não saiu do Mais Botafogo, mas se despediu aí da diretoria, colocou o cargo à disposição, a gente ainda não sabe quem vai assumir, só que na minha opinião, não vai fazer muita diferença, né? Na minha opinião, não é um cara com competência para liderar as questões financeiras e administrativas, o que fazer com o dinheiro do clube, principalmente em relação ao grande ativo que é o estádio Newton Santos. Mas como eu não tenho tanto conhecimento como algumas pessoas, eu vou deixar para quem tem, e eu vou falar aqui, convidei o meu amigo Thiago Pinheiro, que é sócio proprietário do Botafogo, tem o blog do Botafogo Sem Medo. É ele quem vai dar umas breves palavras aí para vocês a respeito dessa saída, do que o Botafogo tem a perder, do que o Botafogo tem a ganhar, do que significa essa saída em termos políticos e do que representou esse mandato aí todo do Luiz Fernando Santos à frente do cargo executivo do Botafogo. Fala aí, Pinheiro. Oi, pessoal. Oi, Braulio. O Bruno me chamou aqui para falar um pouquinho sobre o Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando tem uma já longa história no Botafogo. Ele foi diretor administrativo da gestão Maurício Assunção. Eu só não estou me lembrando quais anos agora corretamente, mas ele ficou um tempinho lá e foi, inclusive, remunerado por esse período. Ele volta com o CEP, né, quando o Mar Botafogo ganha em 2015, e como vice-executivo fica já esse tempo todo. Como vice-executivo, ele era uma espécie de faz-tudo no clube. Ele lidava com contratos, ele lidava com as pessoas, ele fazia muito uma parte, vamos dizer assim, ele era o braço operacional, né, do então presidente Carlos Eduardo Pereira. E isso continuou na gestão Mufarrege também. O que é fato aqui, que eu acho que é uma coisa legal de analisar a questão política, ele era o vice-executivo do Carlos Eduardo, mas ele brigou com o Carlos Eduardo, eles são rompidos. E é uma briga bem séria mesmo. Tá? E houve uma disputa de poder. No ano passado, se especulou-se que ele fosse sair, né, do clube, da vice-executiva e também da vice de estágio, né, que ele acumulou junto com a saída do Anderson Simões, mas especulava-se, né, que ele sairia, né, no final do ano, mas acabou que ele saiu, ele resistiu até agora e sabe-se lá por quê. Confesso que as pessoas tinham até esquecido dele, eu também tinha me esquecido, porque você acaba só pensando agora na transição para SA. Então, finalmente, o Luiz Fernando saiu. É uma boa notícia. É uma pessoa de trato difícil. Tá? Sim, ele, em alguma reunião do Conselho Deliberativo, era extremamente ríspido com os adversários, quem pensava diferente, ficava tratando o tempo. Então, comigo nunca chegou, porque eu nunca nem dirigi a palavra a ele, mas eu via
o trato dele com algumas pessoas era bem complicado, e fora o, como eu posso dizer, né? Fora assim, o dado histórico e relatos que as pessoas têm. Tinha um episódio bem, assim, bem pesado, né, vamos dizer assim, da função dele, que tem muita gente que chama de bermudinha, porque houve uma reunião com executivos no Botafogo e ele foi de bermuda. Por mais que sejamos um clube numa cidade praiana, mas eu acho que há limites, né? Tudo bem? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o Luiz Fernando. Abraço, pessoal. Bom, gente, portanto é isso. A gente teve aí, portanto, um brownie móvel aí pra rapaziada, essa resenha aqui, palestrando e falando, né? Inclusive, Brownie Cultura, vou contar uma pra vocês. Palestra Itália, esse nome surgiu aí, que é o antigo nome do Palmeiras, esse nome surgiu por conta de um palestrante italiano, né, que ele gostava de fazer a palestra com seus ouvintes andando, e eles iam caminhando pela cidade para refletir, para analisar, porque a caminhada ela faz com que o cérebro pense melhor e você consiga ter mais fluidez, né, nos seus argumentos. Gostou? Brownie é cultura. Tenho certeza que vocês acharam essa história horrorosa, mas é verdadeira. Um abraço, gente. Vamos ficando por aqui. Lembrando de se inscrever no canal, ative as notificações, porque amanhã tem exclusiva entrevista com o Flávio Tênis. Ele falou muita, mas muita coisa interessante a respeito de Jefferson, Gatito, o que ele achou da saída do Jefferson da seleção brasileira. E ele fala se o Jefferson ele deveria ter parado ou não. Eu acho que vocês já imaginam qual deve ser a resposta pelo meu tom aqui. Um forte abraço, gente. Amanhã tem mais, amanhã tem entrevista do Tênis e mais um dia de cobertura aqui no China Park. Um forte abraço, pessoal. Vamos ficando por aqui. Ative as notificações e se inscreva no canal, não necessariamente nessa ordem. Fui!